Obrigado, pastor Alex, pelas palavras tão carinhosas e acolhedoras. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um aqui. Amém? Que bom ver a casa do Senhor tão bonita, com tantos filhos e filhas amadas de Deus. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. E eu me sinto muito feliz por poder participar deste agir de Deus hoje, amanhã e também na quinta-feira. O pastor Alex e a irmã Jaqueline são amigos antigos, irmãos queridos, e sempre que a gente pode estar junto é uma bênção. O meu nome é Marcelo, eu sou pastor da Igreja Batista em Mata da Praia, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Creio que muitos aqui já estiveram lá em Vitória, já estiveram no Espírito Santo. Se ainda não, fica o convite. Quando for ao Espírito Santo, quando for a Vitória, você tem que fazer duas coisas. Vai lá em Mata da Praia, para a gente apertar a mão e cultuar a Deus juntos, e coma uma muqueca. Porque muqueca é capixaba, o resto é peixada. É assim que se diz lá na minha terra, é assim que se diz por lá. E eu não posso falar isso lá na Bahia, irmãos. Quando eu vou pregar lá na Bahia, o pessoal fica zangado quando eu digo isso. Mas tenha certeza que, seja a muqueca baiana, ou a capixaba, ou a mineira, vão ser sempre deliciosas. Agora, vou dizer, a muqueca capixaba é realmente um prato delicioso. Que bom estarmos aqui louvando a Deus. Que culto gostoso. Como é bom louvar ao Senhor. Jesus Cristo disse uma vez que a palavra de Deus é a semente. É a semente que vai ser jogada por Deus no nosso coração e produzir algo. Mas todo agricultor sabe que antes de uma semente ser lançada, o terreno tem que ser preparado. E eu penso que é isso que o louvor, é isso que a música, que a adoração fazem conosco. Preparam o solo do nosso coração para receber a semente da palavra. Quando a gente está cantando hinos a Deus e exaltando ao Senhor, o coração do nosso Pai se alegra. Mas também o Espírito Santo faz uma obra em nós, afofa o terreno do nosso espírito para receber a semente da palavra de Deus. E aí essa semente nos alcança, o Espírito Santo rega e vai haver uma colheita de bênção, de salvação, de libertação e de cura. Nós vamos falar hoje, amanhã e também quinta-feira sobre cura interior. Cura para os problemas da alma, do espírito, do coração. Cura para o coração machucado, ferido pelas pisaduras da vida. Sempre que penso em cura interior, há um versinho que vem à minha mente, o Salmo 107, versículo 20. Neste salmo a Bíblia diz assim: Deus enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os do que lhes era mortal. Deus enviou a sua palavra e os sarou. A palavra de Deus é remédio. A palavra de Deus é tratamento, a palavra de Deus é terapia. Quando a palavra de Deus nos alcança, nos corrige, nos transforma, nos levanta, nos sacode, nos abençoa, nos acolhe, faz um rebuliço na nossa vida e nos traz para dentro da saúde espiritual. Cremos nesta palavra. Deus enviou a sua palavra e os sarou e livrou-os do que lhes era mortal. Porque cremos nisso, nós vamos abrir a palavra de Deus e permitir que ela seja o instrumento usado pelo Senhor para nos tratar. A Bíblia é o bisturi de Deus. Ela mesma diz que é como faca afiada de dois gumes, que vai lá na junção das juntas e das medulas. Quando a gente abre a palavra de Deus, parece que Deus vai lá no mais profundo do nosso coração e tira o espinho que estava nos ferindo. E aí
há um alívio, há uma paz, há uma mudança. E eu espero que isso venha a acontecer esta noite no seu coração. Vamos abrir a Santa Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 1. Eu vou ler do verso 18 ao verso 25. E você, mesmo assentado, vai acompanhar a leitura. Se perto de você tiver alguém sem a Bíblia, compartilhe a sua e exercite o dom da hospitalidade. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. A Bíblia diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi desse jeito. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho. E chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. A gente vai falar hoje sobre superando os problemas. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós queremos agora ouvir a tua voz, através da tua santa palavra. Que tu envies a tua palavra e nos cure. E se há alguma coisa que nos é mortal, que seja repreendida, em nome de Jesus e para a tua glória. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Superando os problemas. Todos nós conhecemos essa passagem da Bíblia que acabamos de ler. Ela é especialmente relembrada por ocasião do Natal. Mas nem sempre nos damos conta do verdadeiro drama que estava se desenrolando nestas linhas da Escritura Sagrada. Um rapaz e uma moça, no começo da vida, tementes a Deus, cheios de sonhos e vivendo um problema, um grande problema. José e Maria estavam noivos, já desposados, mas ainda sem consumar o casamento e sem viver na mesma casa. Estavam comprometidos. E aquele casamento, irmãos e irmãs, quase que termina antes mesmo de acabar. Não é verdade? E como deve ter sido difícil para José e Maria enfrentarem aquela situação. Eles tinham os seus planos, eles tinham os seus sonhos, estavam vivendo um instante mágico, especial da vida. Maria costurando o seu enxoval, José construindo a sua casa, e eles tinham os seus planos, os seus projetos. José pensava: eu vou receber Maria, e eu vou fazer o meu trabalho de carpinteiro. Maria pensava: eu vou me casar com José, e eu vou ser a mãe dos seus filhos. Eles tinham os seus planos, os seus sonhos.
O que José e Maria não imaginavam é que Deus tinha planos também. Tinha sonhos também. Para eles e através deles. Planos muito maiores, muito mais elevados, que eles não poderiam sequer imaginar. Muitas vezes, nós encaramos a nossa vida como se fosse um livro, com começo, meio e fim. Mas, amados, a verdade é que a nossa vida é um capítulo. Um capítulo de um livro muito maior que Deus está escrevendo. E às vezes você pergunta a Deus: Senhor, o que é que o Senhor está fazendo comigo? Quando você deveria estar perguntando ao Senhor, o que é que o Senhor está fazendo através de mim? Porque você conhece os seus sonhos, os seus projetos. Mas nem sempre você conhece os sonhos e os projetos de Deus, a história que Deus está escrevendo, para a qual Ele elegeu você como um personagem e na qual Ele quer usar você poderosamente. Vejam, queridos, José e Maria estavam vivendo um grande problema. Aquele casalzinho apaixonado, enamorado, cheio de sonhos, agora parecia estar vivendo um pesadelo. E cada um triste no seu lado, cada um triste na sua casa. José estava lá na casa dele com o coração partido. Ele estava noivo, a sua noiva estava grávida, ele não era o pai. E por mais que Maria tentasse explicar, José não conseguia entender. Coração partido. Maria estava lá na sua casa, também sofrendo. Feliz por um lado por saber que seria a mãe do Salvador, o anjo havia dito isso a ela. Mas por outro lado tão angustiada porque o seu amado, o seu amor, o homem a quem ela havia dado o seu coração, desconfiava da sua integridade, do seu coração, da sua lealdade, da sua fidelidade. Então José sofria de um lado, Maria sofria de outro. E por que aqueles dois jovens estavam sofrendo? José sofria por ser justo, Maria sofria por ter fé. Eles estavam fazendo o que Deus havia dito para eles fazerem, e ainda assim tinham um problema. Eu queria que você olhasse para mim agora e prestasse muita atenção no que eu vou lhe dizer. O fato de você ser um filho amado de Deus, de você ser uma filha amada de Deus, não significa que você não vai ter problemas. Porque se você pensa que filhos amados de Deus não têm problemas, você não conhece a Bíblia. E você não conhece a vida. Sim, queridos, nós temos problemas nesta vida. Às vezes temos problemas porque fazemos coisas erradas. Às vezes temos problemas porque outros fazem coisas erradas com a gente. E há vezes em que temos problemas simplesmente porque estamos vivos e os problemas fazem parte da vida, da caminhada, da existência. Se você tem problemas, se você tem dificuldades, olha para mim. Se tem alguma coisa ferindo o seu coração, tirando a sua paz, roubando o seu sono, isso não quer dizer que Deus não ama você. Mas aí a gente continua lendo essa história. A gente continua acompanhando o drama daquele casal que tinha um problema. E a gente descobre que aquele casal não tinha só um problema. Aquele casal tinha um Deus. E uau! Que Deus! O Deus que se revela nesta história, meus irmãos e minhas irmãs, é um Deus que defende a nossa honra e defende os nossos sonhos. Deus defendeu a honra de Maria. Deus defendeu os sonhos de José e Ele fará o mesmo por você e por mim. Pastor Marcelo, como nós podemos vencer os problemas? E talvez quando eu falo de problema,
você se lembra de uma situação na sua vida ou na vida de uma pessoa que você ama muito. Problemas, dificuldades, desafios, pesadelos, angústias. Pastor Marcelo, como nós podemos vencer os problemas? Eu quero dar 3 conselhos para você nesta noite. E todos 3 extraídos da palavra do Senhor. Primeira coisa, irmão. Para você superar os problemas, você precisa pensar antes de agir. Guarde isso. É conselho, é palavra, revelação do Senhor para o seu coração. Pense antes de agir. Olha que sábia a atitude de José. A Bíblia diz que José era o marido da Maria, comprometido com a Maria, desposado com a Maria, não moravam juntos ainda, e achou-se a Maria ter concebido do Espírito Santo. Versículo 19, José era justo e a não queria infamar, e por isso intentou deixá-la secretamente. José era justo, ele era um rapaz da verdade, gostava de coisa certa. Então aquela situação estava machucando muito o seu coração. Mas José também não queria infamar Maria. Se José aparecesse lá em Nazaré, dizendo, olha, a Maria está grávida e eu não sou o pai, você sabe o que ia acontecer com a Maria? Qual era a pena? Ela ia ser apedrejada, até a morte. E aí José, a Bíblia diz, intentou deixá-la secretamente. José pensou assim, eu vou cair no mundo e nunca mais ninguém vai me ver. Isso já passou pela sua cabeça em algum momento? Eu vou cair no mundo e nunca mais ninguém vai me ver. Eu vou arrumar as minhas trouxas, pegar a minha mala, eu vou sumir. Nunca mais ninguém vai me ver. Então vejam, José ia abandonar Maria, abandonar Nazaré, ele ia fazer isso secretamente. Então José some. Um mês depois que o José some, a barriga da Maria começa a crescer. O que o povo de Nazaré ia dizer? O que o povo de Nazaré ia pensar? O José, antes da hora, engravidou a Maria e fugiu. Ia ficar mal para quem? José estava tentando proteger quem? Esse cara era um romântico, pastor Alex. O José era um romântico. Ele, ao mesmo tempo em que queria fazer a coisa certa, ele queria preservar a honra, o nome da mulher que ele amava, porque é assim mesmo. Quando um homem ama uma mulher, quer protegê-la, não só o seu corpo, o seu nome, a sua reputação, a sua imagem, ele não a coloca em situação difícil, porque ele a ama e quer o que é melhor para ela. Então José estava pensando em fazer alguma coisa muito bonita, mas era coisa errada. Não era o que Deus queria. Mas o José tinha resolvido isso, ele já tinha tomado uma decisão. A Bíblia diz que ele intentou deixá-la secretamente e projetou isto no seu coração. Então José pensou em tudo. Ele fez um projeto, ele fez um plano, ele estabeleceu cada detalhe, ele falou, é isso que eu vou fazer. E depois ele fez uma coisa sensacional. Sabe o que ele fez? Ele dormiu. E essa história só tem um final feliz porque ele dormiu. Se o José fizesse no mesmo dia o que ele tinha resolvido fazer, não ia dar certo. Mas ele dormiu. E aí você sabe, quando ele dormiu, apareceu um anjo. Essa história só teve um final feliz porque o José pensou antes de agir. Ele tomou uma decisão. E depois de tomar a decisão, ele disse, vou deixar isso para amanhã. Vou dormir em cima do problema. Você já ouviu essa expressão? Os antigos usavam, dormir em cima do problema.
porque no outro dia você lida com o problema de uma forma melhor. Outro ditado fantástico que os antigos tinham: conte até 10. Irmão, se contar até 10 em latim é ainda melhor. Porque quando você toma uma decisão precipitada, movido pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, na carne, há um grande perigo de você decidir errado. Eu uma vez ouvi uma pregação do pastor Gilton Moraes. Ele é um pastor batista, mora em Brasília. E o pastor Gilton estava contando uma experiência na vida dele, e ele disse que chegou lá em Brasília e foi trabalhar no seminário. Ele foi ser professor do seminário, lá em Brasília. E com uma semana que ele estava como professor lá, o diretor do seminário fez uma coisa que ele não gostou. O diretor do seminário fez uma coisa que ele ficou furioso. E aí ele chegou em casa e pensou assim: olha, não posso engolir esse desaforo. E ele sentou na escrivaninha, pegou papel e caneta e escreveu uma carta para o diretor. Colocou aquela carta dentro de um envelope e disse: amanhã eu vou entregar para ele lá na sala dele. E foi dormir. Isso ele contando a história. No outro dia, quando ele acordou, ele abriu o envelope e leu a carta. Aí ele pensou assim: puxa, eu acho que eu exagerei aqui em algumas coisas. Eu fui muito duro, muito severo em algumas palavras. Vou reescrever a carta. Aí ele tirou algumas coisas lá da carta. Colocou dentro do envelope, o tempo já tinha passado, não dava mais para ele entregar no mesmo dia. Aí ele falou: amanhã eu entrego. No outro dia, quando ele acordou, ele abriu o envelope, pegou a carta, leu de novo e chegou à conclusão de que a carta ainda estava muito dura. Que havia algumas palavras ali que ele não deveria usar. Ele pegou outra folha de papel, reescreveu a carta, colocou dentro do envelope e disse: amanhã eu entrego. No outro dia de manhã, ele pegou o envelope, abriu, leu a carta e disse: quer saber de uma coisa? Eu não vou entregar carta nenhuma. Rasgou o papel e jogou na lixeira. Por quê? Porque a raiva, a ira, a indignação já tinham diminuído. Você já ouviu na Bíblia falar que a ira do homem não opera a justiça de Deus? Você sabia que tem isso na Bíblia? E aí ele simplesmente não entregou a carta. Passaram-se 5 anos. E aquele diretor teve que se mudar de Brasília e ir para outra cidade. Ele chamou o pastor Gilton e disse: pastor Gilton, eu estou deixando o seminário, vou para outra cidade. E nesses 5 anos o comportamento do irmão tem sido irrepreensível. Eu quero que o irmão saiba que eu, pessoalmente, indiquei o seu nome para o conselho para o irmão ser o diretor no meu lugar. Não há outra pessoa em quem eu confie tanto quanto o irmão. E ele se tornou diretor do seminário, no lugar daquele homem, por indicação. Já pensou se ele tivesse entregue aquela carta? Então, pense antes de agir. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas não é só a ira do homem, não. É o desespero do homem. É a impaciência do homem, é a mágoa do homem, é a irritação do homem. Meus amados, os nossos sentimentos, as nossas emoções, por mais justas, por mais nobres, não concorrem para que a justiça de Deus seja feita. Então eu lhe faço um apelo: se você está passando por um problema, e você já decidiu o que você vai fazer, eu quero dizer para você essa noite uma coisa: pensa mais um pouquinho. Pensa mais um pouquinho. Reflete antes de agir. Não se precipite. Use o bom senso que Deus te deu, minha irmã. Use o bom senso que Deus te deu, meu irmão. E também aquele aspecto do fruto do Espírito chamado domínio próprio. A história de José teve um final feliz, porque ele pensou
antes de agir. Ele já estava decidido a fazer algo, mas ele preferiu esperar. E isso fez toda a diferença. A segunda coisa para você superar o problema, não lembrando que a primeira é pensar antes de agir. A segunda coisa para você superar o problema é esteja aberto à voz de Deus. Você é um crente, você precisa estar aberto a que Deus surpreenda você, a que o sobrenatural aconteça, a que o milagre irrompa, porque Deus opera grandes coisas, e às vezes nós esperamos tão pouco de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Havia um pescador, e ele estava à beira do rio com muitos outros pescadores, e cada peixe que aquele pescador tirava do rio, ele tinha uma régua, e ele media o peixe. Quando o peixe era grande, ele devolvia para o rio, e quando o peixe era pequeno, ele botava na sacola. Os outros pescadores não entenderam nada, porque geralmente a gente faz o contrário, não é? Quando o peixe é pequeno, você solta, o peixe grande você guarda. Aquele homem fazia o contrário, só guardava os peixes pequenos. Os outros pescadores ficaram inconformados e perguntaram àquele homem: rapaz, o que você está fazendo? Todo peixe você mede e guarda os pequenos. E o homem deu a seguinte explicação: é que a frigideira que eu tenho lá em casa só tem 20 centímetros. Eu queria fazer uma pergunta para você essa noite, em nome de Jesus. Olha, é muito sério para mim agora. Qual é o tamanho da sua frigideira? Porque se você espera pouco de Deus, você vai ter pouco, irmão. Se você espera pouco de Deus, você vai ter pouco, irmã. Deus não tem limites. Os únicos limites de Deus são os limites da nossa fé. É o tamanho da nossa frigideira, do nosso sonho, da nossa visão, do nosso coração. E às vezes nós esperamos tão pouco de Deus. O casamento de José foi salvo, a honra de Maria foi defendida, aquele problema se resolveu por uma ação grande, sobrenatural. Olha, José podia imaginar tudo, menos imaginar o que aconteceu. Ele foi dormir, e quando dormia, apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O casamento de José foi salvo por um sonho, foi salvo por um anjo, foi salvo por um milagre. E desde quando Deus deixou de operar milagres? Ele vai fazer o que você nem imagina, irmão. Eu estava aconselhando uma senhora com depressão, e aquela senhora, a certa altura do aconselhamento, me disse assim: pastor, eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que fazer. E eu disse àquela irmã: minha irmã, se a senhora não sabe o que fazer, é porque quem vai fazer não é a senhora, é Deus. Hoje ela está curada da depressão dela, porque ela não sabia o que fazer. Mas Deus sabia, Deus sempre sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é grande. Deus opera milagres, Deus opera maravilhas, mas você precisa crer. Abra o seu coração para Deus te surpreender. Houve um teólogo chamado Bultmann. Esse teólogo era um sujeito muito engraçado, porque ele acreditava em Deus, mas não acreditava em milagre. Ele dizia que Deus existe, mas Deus não opera. E então milagre não existe. O Bultmann não acreditava na inspiração da Bíblia, não acreditava no nascimento virginal de Jesus, não acreditava na ressurreição de Cristo. E ele explicava os fatos bíblicos como mitos ou confusões. Então o Bultmann dizia o seguinte: olha, aquela história que Jesus andou sobre as águas, não foi nada disso. Os discípulos durante a noite estavam no barco, lutando contra o vento,
E o vento empurrou o barco para perto da margem e eles não notaram. De manhãzinha, meio claro, meio escuro, Jesus apareceu caminhando na margem. Aí eles acharam que Jesus estava caminhando sobre as águas. Aí Jesus disse, sou eu, não temais. Aí o Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Aí Jesus falou, vem, uai. Estava andando na margem, né? Aí o Pedro pulou e começou a caminhar na margem também. Mas daqui a pouco tinha um buraco. Aí o Pedro caiu no buraco, Senhor, me salva. Gente, às vezes o sujeito quer ser tão inteligente que fica ridículo. Ridículo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abra o teu coração, creia. Não se desespere. O Deus de Maria e de José é o seu Deus. É o Deus que está escrevendo uma história da qual você faz parte. Você tem a sua história, mas Deus tem a dele. E às vezes na história de Deus, algumas coisas têm que acontecer com você para que grandes coisas aconteçam na vida de outras pessoas. Você é um púlpito através do qual Deus está pregando uma mensagem. Então não estranhe as coisas que lhe acontecem. Elas não são sinal de falta de amor de Deus, que Deus esqueceu de você. Saiba disso, Deus sabe o que fazer. Então confie nele, abra o seu coração para o sonho, para o anjo, para o milagre, para o sobrenatural. Porque Deus é grande. E quando disserem a você, não tem jeito, não tem solução, desiste, acabou, responda, o meu Deus é maior. O meu Deus é maior. O meu Deus não cabe numa frigideira de 20 centímetros. E às vezes a cabeça das pessoas que estão perto da gente é uma frigideira de 20 centímetros. Então, se você quer superar os problemas, primeiro, pensa antes de agir. Segundo, abre o coração para Deus te surpreender. As coisas não vão acontecer, às vezes, do jeitinho que você imaginou, mas do jeito que Deus planejou. Terceiro, siga a orientação divina. José era um homem que tinha uma grande qualidade. Ele era obediente à voz de Deus. Tudo que Deus mandou José fazer, na Bíblia, José fez. Se você continuar lendo o Evangelho de Mateus, você vai ver Deus falando com José outras vezes e José obedecendo. Quando Deus apontava para José uma direção, José seguia naquele rumo. Tudo na vida, irmãos, tem dois jeitos de fazer, o jeito certo e o jeito fácil. Tudo na vida, irmãos, tem dois jeitos de fazer, o jeito de Deus e o nosso. E a gente quebra a cara e quebra a cabeça quando quer fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito do nosso Deus. Olha que coisa mais linda. A Bíblia diz que José despertou do sonho. E o que José fez quando ele despertou do sonho? O versículo 24. Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Agora, Deus fala com você, você faz o que Deus manda? Deus orienta você, você faz o que Deus diz? Você quer cura? Amém? Você quer cura? Obedeça ao médico. Se eu vou a um excelente médico e ele me prescreve um tratamento e eu não sigo, a culpa é do médico ou é minha? Você quer cura? Faça o que Deus diz. Obedeça ao Senhor. Pode não ser o jeito fácil, mas é o jeito certo. Pode não ser o seu jeito, mas é o jeito de Deus. E o jeito de Deus é sempre melhor. Se você obedecer a Deus, o melhor vai acontecer com você. Porque Deus quer o melhor para você. José despertou do sonho e fez exatamente o que o anjo lhe ordenara. Recebeu sua mulher. Então agora ele e a Maria estavam de boa.
E ele não a conheceu sexualmente, até que ela deu à luz seu filho primogênito. E José pôs no menino o nome de Jesus, como o anjo havia orientado. Qual é a sua definição de fé? Em Hebreus capítulo 13, versículo 1, há uma definição. Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas qual é a sua definição de fé? Alguém fez uma definição que eu achei interessante. Fé é o seguinte: se Deus me mandar bater a cabeça na parede, o meu papel é enfiar a cabeça. E o papel de Deus é abrir o buraco. Era a definição dele de fé. Eu tenho uma definição pessoal, particular, minha de fé. Fé é confiar a ponto de obedecer. Fé é confiar a ponto de obedecer. Porque se você não obedece, é porque você não confia. Se Eva, se Adão tivessem confiado em Deus, não tinham desobedecido. E a gente não estava hoje nessa embrulhada. Fé é confiar a ponto de obedecer. Fé não é uma questão de emoção. Fé é questão de obediência. Fé é a coisa mais simples. É coisa de criança. É confiar. E quem confia, obedece. Se eu digo a Deus que tenho fé nele, mas não obedeço às suas orientações, é porque, na verdade, eu não tenho fé. A fé se expressa em obediência. Então, saia daqui esta noite, em nome de Jesus, e faça o que Deus mandou você fazer. Deus chamou você para a obra missionária? Deus mandou você perdoar o seu marido? Deus mandou você buscar o seu filho? Deus mandou você tentar o vestibular outra vez? Saia daqui e faça o que Deus mandou você fazer. Porque foi isso que José fez. E foi por isso que ele resolveu o problema da vida dele. Deixa eu contar uma história para você. É uma história que fala sobre um alpinista, um homem que escalava as montanhas. E um dia ele se atrapalhou e ele chegou lá no topo da montanha tarde demais. Mas ele queria chegar no topo da montanha, então ele passou do horário, porque quando você sobe uma montanha, você tem que olhar a hora de subir e a hora de descer. Porque se você demorar demais para chegar no topo, quando você for descer, já é noite. A temperatura cai e você morre congelado. Mas aquele homem queria muito chegar no topo, acabou perdendo a hora. E foi engolido pela noite. Se viu em situação difícil. Ele tentava descer amarrado naquelas cordas de segurança, mas a temperatura começou a cair muito, ele tinha que se apressar. Um resgate era impossível. Só no outro dia, quando o sol aparecesse, é que os grupos de resgate iriam subir a montanha para tentar salvar a vida dele. E ele, naquela pressa de descer no escuro de noite, na escuridão, no frio, ele pisou em falso e caiu de um precipício. E só não se esborrachou porque a corda de segurança estava amarrada na sua cintura. E ali ficou ele pendurado entre o céu e a terra, tudo escuro, um breu, não se via um palmo diante do nariz. E a temperatura começou a cair muito, abaixo de zero. E aquele homem viu que ele ia morrer congelado antes do socorro chegar. Ele nunca tinha feito uma oração na vida dele. Era um incrédulo. Mas tem horas na vida que até o ateu reza. Que é o problema. A emergência, a dificuldade.
E aquele homem disse: Deus, eu nunca fiz uma oração na minha vida, mas agora eu estou orando. Se o Senhor existe, e se o Senhor tem pena de mim, faz alguma coisa e me salva. E naquela hora, no alto da montanha, no meio da escuridão, ele ouviu uma voz. E a voz disse assim, uma voz bem grossa, disse assim: corte a corda. Aí o homem disse: ô Deus, eu levo tanto tempo para falar com o senhor, e da primeira vez que eu falo com o senhor vem com brincadeira? Que isso, Deus? Me salva! Mas você já tentou convencer Deus alguma vez? Você já brigou com Deus para convencer Deus? É difícil, não é? Não é difícil? Ele não conseguiu convencer Deus. E a voz falou de novo: corte a corda. E ele disse: eu não posso fazer isso. Se eu cortar a corda, é ela que me impede de cair no precipício. E aquele homem ficou a noite inteira brigando com Deus. Porque quando Deus diz uma coisa, ele não diz. Não dá para você convencer Deus. Ele é bom de argumento. No dia seguinte, quando o sol amanheceu, os grupos de busca subiram a montanha e encontraram o corpo daquele alpinista. Ele tinha morrido congelado, tinha morrido de frio, pendurado em uma corda, a 0,5 metro do chão. Fé é confiar a ponto de obedecer. Eu não sei qual é o seu problema. Não sei o que te fere, o que te machuca. Não sei o que rouba a sua paz. Não sei o que aconteceu com você há pouco tempo ou há muito tempo que te aflige. Não sei o que você tem medo que aconteça, que te intimida. Mas eu sei que você só vai vencer se você confiar e obedecer. Eu queria pedir para você abaixar a sua cabeça. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Meu irmão, minha irmã, às vezes, problemas diferentes têm soluções parecidas. Talvez o seu problema seja diferente do problema do José e da Maria. Mas a solução é a mesma. Pense antes de agir. Abra o seu coração para Deus, para um grande operar de Deus. Obedeça a Deus. Siga no caminho que Ele lhe aponta. Eu queria orar por você neste momento. Talvez você tenha vindo hoje para a casa de Deus e você tem um problema. E esse problema está pesando no seu coração. Ou talvez você não tenha um problema, mas alguém que você conhece e que você ama tem um problema. Vamos colocar isso juntos diante do Senhor? Se você puder, saia do seu lugar e venha aqui à frente. A gente vai se colocar de joelhos. E a gente vai entregar esse problema agora para Deus. O Deus de Maria e de José. Se você não pode se colocar de joelhos, fica em pé. Aqui na frente, mas vem aqui para frente. Porque olha, não é porque Maria e José estavam passando por um problema que Deus não estava vendo, que Deus não amava, que Deus não tinha solução. Deus não tinha esquecido da Maria, Deus não tinha esquecido do José, Ele não esqueceu de você. Mas na hora do pânico, do desespero, meus irmãos, a gente faz coisas erradas, a gente se precipita, a gente se apavora. A gente fala antes de pensar. E a gente põe tudo a perder. E o que o inimigo quer é isso.
O que o inimigo quer é que a gente ponha tudo a perder. O que o inimigo queria é que o José fosse embora, que aquele casamento terminasse antes de começar, que a assinatura do divórcio fosse antes da festa do casamento. Mas Deus tinha outros planos. E Ele diz: eu bem sei os planos que tenho projetado para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ah, o Senhor nos estende a sua mão, e eu quero agarrar a mão que Ele estende e dizer: Senhor, me sustenta, me ajuda, me dirige, me acolhe. Pai, nós estamos agora de joelhos diante de Ti, Senhor. Tu conheces o nosso coração. Tu sabias que o coração da Maria estava sangrando. Tu sabias que o coração do José estava esmagado. Aquele rapaz e aquela moça precisavam de um milagre, de um sonho, de um anjo, de uma direção. E o Senhor não falhou com eles. O Senhor não vai falhar conosco. Nos ajude a pensar antes de agir. Nos ajude a esperar grandes coisas do Senhor. Nos ajude a ser obedientes à Tua voz. Deus, se nós não sabemos o que fazer, é porque quem vai fazer não somos nós, é o Senhor. E cabe a nós esperar e confiar, porque o Senhor é fiel. Derrama o bálsamo do Teu Espírito na chaga aberta do nosso coração e dá agora alívio, renova a esperança, amaina a dor. Queremos encontrar refúgio no Teu colo, no Teu abraço. Queremos mais uma vez sentir que o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique em pé. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela: Jesus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te dê a vitória. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você retorna ao seu lugar, você pode se assentar. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Eu queria...